Continuando o nosso ano bíblico, hoje, 1 Crônicas, capítulo 10 a 12. A derrota de Israel e a morte de Saul. Os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus ao outro dia despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos caídos no monte Gilboa. E os despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas aos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valentes se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos e os trouxeram a Jabes e sepultaram seus ossos debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino de Davi, filho de Jessé. Capítulo 11. Davi é ungido rei. Então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir o jebuseu será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi, e foi edificando a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Aquimonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300 de uma vez, os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Aoita, ele estava entre os 3 valentes. Este se achou com Davi em Paz-damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus.
Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam e feriram os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão. E o exército dos filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, era cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30 e era o cabeça deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente, de Cabiziel, e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem da estatura de 5 côvados. O egípcio trazia na mão uma lança como o eixo do tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodó, de Belém, Samote Arorita, Eles, Pelonita, Ira, filho de Iques, Tecoita, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Uzatita, Ilai, Aoita, Maarai, Netofatita, Elede, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatatita, Asmavete, Baarumita, Eliaba, Salbonita, Bené, Azem, Gizonita, Jonatas, filho de Sage, Ararita, Aião, filho de Sacá, Ararita, Elifal, filho de Ur, Efé, Mequeratita, Aías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca, Josafá, Mitenita, Uzia, Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, Aroerita, Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, Tizita, Eliel, Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão, Itma, Moabita, Eliel, Obed e Jaaziel de Zoba. Capítulo 12. O exército de Davi. São estes os que vieram a Davi a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco, e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul da tribo de Benjamim, Aiezé, o chefe, e Joás, filhos de Semear, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anatotita,
Ismaías o gibeonita, valente entre os 30 e cabeça deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade o gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias o arufita, Elcana, Isias, Azarel, Joezé e Jazobeão os coreitas, Joela, Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Ezé o cabeça, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, Maquibanai o undécimo. Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no oriente como no ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi à fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Também de Manassés alguns se passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, mas não ajudou os filisteus, porque os príncipes destes, depois de se aconselharem, o despediram, pois diziam: à custa de nossa cabeça passará Saul seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares de Manassés. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. O exército que proclamou a Davi rei em Hebrom. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferir o reino de Saul segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 príncipes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados nominalmente para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000. Destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, providos para a peleja, 28.600.
De Azé, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do lado da além do Jordão, dos Robenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, providos de toda sorte de instrumentos de guerra, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha e pastas de figos, e cachos de passas e vinho, e azeite, bois e gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel. Amém. Louvado seja Deus pela leitura de hoje. Um ótimo dia para você e até amanhã, em nome de Jesus.